Tem um estado brasileiro que não tem litoral, não tem litoral famoso, não tem cartão postal que o mundo inteiro reconheça de imediato. Mas tem uma coisa que nenhum outro estado do Brasil conseguiu replicar com a mesma profundidade, com a mesma consistência e com o mesmo carinho. Tem a culinária mais copiada, mais amada e mais presente nas mesas do Brasil inteiro. Esse estado é Minas Gerais. E antes de começar, o número 7 dessa lista é um prato que você provavelmente comeu essa semana, talvez ontem, talvez hoje, sem fazer a menor ideia de onde ele nasceu e o que ele representa. Fique até o fim. Número 1. Pão de queijo. Vamos começar pelo mais óbvio, porque mesmo o mais óbvio tem uma história que a maioria das pessoas não conhece. Antes de virar símbolo nacional, antes de aparecer em aeroporto, antes de ser servido em reunião de empresa e em café da manhã de hotel, o pão de queijo era comida de fazenda, comida de gente simples, comida feita com o que tinha. Ele nasceu nas propriedades rurais de Minas Gerais no século XVIII, numa época em que farinha de trigo era produto importado, caro, inacessível para a maioria da população. A solução veio da mandioca ou polvilho azedo, fermentado, misturado com queijo meia-cura produzido nas próprias fazendas. Não havia forno elétrico, havia fogão a lenha, forma de barro e mãos que sabiam a medida certa sem precisar de receita escrita. Hoje, o pão de queijo é vendido em aeroportos de mais de 40 países. É servido em redes internacionais de fast food. É exportado congelado para a Europa e para os Estados Unidos. Minas Gerais criou tudo isso e nunca viu um centavo de royalty. Número 2. Feijão tropeiro. Para entender o feijão tropeiro, você precisa imaginar o Brasil do século XIX. Estradas de terra, serras íngremes, mulas carregadas de mercadorias, ouro, sal, tecido, ferramentas sendo conduzidas por homens chamados tropeiros, que passavam semanas inteiras no caminho entre uma cidade e outra. Esses homens não tinham restaurante, não tinham lanchonete, não tinham nada além do que conseguiam carregar. E o que eles carregavam precisava durar dias sem estragar. Feijão seco, farinha de mandioca, linguiça curada, torresmo e ovos. Tudo isso foi misturado dentro de um tacho, refogado junto, e se tornou o feijão tropeiro, uma receita de necessidade que virou tradição, uma comida de estrada que ganhou mesa de restaurante, uma herança dos tropeiros que o Brasil come até hoje e que agora aparece em cardápios sofisticados como prato gourmet, com preço de prato gourmet. Os tropeiros comeriam sentados no chão, encostados numa pedra, olhando para a serra, e comeriam de joelhos de tão bom que é. Número 3. Frango com quiabo. Existe uma combinação nessa lista que divide opiniões antes mesmo de chegar à mesa. Para quem nunca provou, parece estranha. Frango e quiabo? Junto? Por quê? A resposta está na história. O quiabo chegou ao Brasil com os africanos escravizados, era um dos poucos ingredientes que trouxeram consigo, que cultivavam nos pequenos quintais que lhes eram permitidos. E o frango caipira era o animal mais fácil de criar nas fazendas do interior mineiro. O encontro entre o ingrediente africano e o frango mineiro criou um prato que tem séculos de história, que é comida de domingo, de família grande, de panela no fogão desde cedo da manhã, e que é irresistível para quem provou uma vez. Número 4. Tutu à mineira. O tutu é a elegância da simplicidade. Feijão cozido, batido ou amassado, misturado com farinha de mandioca e refogado com muito alho, servido ao lado de couve refogada, torresmo crocante e ovo frito, às vezes com costelinha, às vezes com linguiça. Não tem segredo, não tem técnica complicada, não tem ingrediente raro. E é exatamente por isso que é perfeito, porque quando a receita é simples, o sabor precisa ser impecável. E o tutu à mineira é presença obrigatória em qualquer restaurante que se diga mineiro. Já chegou às mesas de São Paulo, do Rio de Janeiro e já foi servido fora do Brasil para pessoas que nunca tinham ouvido falar em Minas Gerais e que pediram a receita antes de terminar o prato. Número 5. Biscoito de polvilho. O biscoito de polvilho é o ancestral do pão de queijo. Surgiu antes com a mesma lógica polvilho fermentado das fazendas mineiras,
moldado em formato de argola ou bastão, assado até ficar leve como uma bolha de ar, crocante por fora, oco por dentro, com aquele leve azedo característico do polvilho fermentado que nenhum outro biscoito tem. Era a merenda das crianças de fazenda. Era o lanche da tarde, com café coado na hora. Era o que existia antes das embalagens industrializadas, antes dos biscoitos de pacote, antes da modernidade chegar ao interior mineiro. Hoje é vendido em saquinhos, em padarias de todo o Brasil, em mercados, em aeroportos e em lugares que nunca ouviram falar de Minas Gerais, mas que compram o biscoito toda semana sem saber de onde ele vem. Número 6. Canjiquinha com costelinha. Tem pratos que explicam o tempo. A canjiquinha é milho quebrado não moído, não inteiro, mas partido em pedaços pequenos, que quando cozidos por tempo suficiente, liberam um amido que transforma o caldo em algo denso, cremoso, perfumado. Quando esse milho quebrado encontra a costelinha de porco gordurosa, com osso, que vai largando sabor lentamente conforme cozinha, o resultado é um prato que precisa de horas para ficar pronto. E é exatamente esse tempo que faz a diferença. Canjiquinha com costelinha é comida de domingo. É comida que começa a ser feita de manhã para estar pronta no almoço. É comida que cheira a casa cheia, a família reunida, a fogão a lenha, funcionando desde cedo. E o próximo item da lista é ainda mais surpreendente do que esse. Número 7. Vaca atolada. O nome parece piada. Vaca atolada. Uma vaca atolada na lama. O que isso tem a ver com comida? Tudo. A vaca atolada é costelinha de boi cozida, dentro da mandioca, não ao lado, dentro. A mandioca vai crua para a panela junto com a carne, e as duas cozinham juntas por tanto tempo que a mandioca desmancha, envolve a carne, cria um caldo grosso e amarelado que é o prato em si. A carne fica atolada dentro da mandioca, daí o nome. Nasceu nas fazendas do interior mineiro, onde aproveitar cada pedaço do boi e cada pedaço da roça era questão de sobrevivência, onde nada era desperdiçado, porque nada podia ser desperdiçado. Hoje, a vaca atolada é prato principal em restaurantes de cozinha contemporânea brasileira, com apresentação cuidadosa. Número 8. Angu. Antes da polenta italiana virar tendência gastronômica no Brasil, antes dos restaurantes italianos sofisticados servirem polenta cremosa, como acompanhamento premium, Minas Gerais, já tinha o angu. Farinha de milho, água, sal, fogo baixo, mexido sem parar, até virar uma massa lisa, densa, cremosa, que grudava na colher e escorregava devagar. O angu era comida de trabalhador, de pessoa que precisava de sustento, de energia, de algo que enchesse o estômago e aguentasse um dia de trabalho pesado. Não precisava de nome bonito. Não precisava de apresentação. Precisava de sabor. E tinha. O angu mineiro atravessou gerações sem precisar de relações públicas, sem campanha de marketing, sem chefe famoso para defender seu nome. Existe há séculos e vai continuar existindo. Número 9. Doce de leite mineiro. Aqui começa uma discussão que nenhum brasileiro e nenhum argentino vai resolver pacificamente. O doce de leite existe em outros países. A Argentina reivindica a origem com uma intensidade que só quem conhece o argentino médio consegue imaginar. O Uruguai também tem a sua versão. O Chile também. Mas o doce de leite mineiro é outra coisa. É feito em tacho de cobre, porque o cobre distribui o calor de forma uniforme e impede que o leite queime no fundo. É mexido por horas, em fogo baixo, enquanto o açúcar carameliza lentamente e o leite vai reduzindo até virar aquela pasta dourada, brilhante, com textura que nem líquida, nem sólida. Tem ponto de comer de colher. Tem ponto de cortar com faca. Tem ponto de rechear bolo. Cada um desses pontos é uma receita diferente, uma tradição diferente, um conhecimento passado de mãe para filha por gerações. E é vendido em aeroporto internacional como souvenir do Brasil. Número 10. Linguiça mineira. Você já comeu linguiça na vida? Com certeza.
Mas se você não comeu a linguiça mineira feita com carne de porco temperada com alho socado, pimenta do reino, às vezes com erva doce, às vezes com páprica defumada lentamente no modo certo, com fumaça de lenha de madeira, que dá sabor sem amargar, então você ainda não sabe o que é linguiça de verdade. A linguiça mineira não precisa de molho, não precisa de acompanhamento elaborado, precisa de brasa, de paciência para deixar grelhar devagar, e de alguém com quem dividir. E o item 11 vai deixar muita gente de São Paulo com raiva. Número 11. Pizza de liquidificador. São Paulo proclamou a pizza como sua. E tem razão, a pizza paulistana é uma criação genuína, com sua própria identidade, com sua própria tradição. Mas antes de São Paulo transformar a pizza em religião, as cozinheiras mineiras já faziam uma versão completamente diferente. Massa de liquidificador, ovos, leite, óleo e farinha batidos juntos, despejada em forma e levada ao forno com cobertura de queijo e tomate. Rápida, prática, gostosa, sem precisar sovar massa, sem precisar esperar fermentar, sem técnica de pizzaiolo. Número 12. Romeu e Julieta. Chegamos ao último item dessa lista. E ele é o mais simples de todos. Uma fatia de queijo Minas fresco, uma fatia de goiabada, colocadas juntas. Isso é tudo. E ao mesmo tempo, é um dos sabores mais icônicos, mais reconhecíveis e mais amados do Brasil inteiro. Uma combinação que virou símbolo cultural, que entrou em cardápios de restaurantes finos como sobremesa, que é servida em casamentos, em festas, em almoços de domingo, que qualquer mineiro de qualquer idade de 8 a 80 anos conhece de cor e sem precisar de receita. O queijo Minas é salgado, a goiabada é doce. Juntos, são perfeitos. Simples assim, perfeito assim, de Minas, assim. 12 pratos. Um estado sem litoral e uma influência na culinária brasileira que poucos estados no mundo inteiro conseguiriam replicar com essa consistência e com esse alcance. Se você é mineiro, manda esse vídeo para aquele amigo que acha que comida boa só existe em outro lugar.